E é interessante essa coisa de como a forma, de certa forma, ela chama o autor, né? Quer dizer, o Jorge Amado, ele disse que sempre tentou escrever um conto e quando via estava escrevendo um romance, né? As coisas, os personagens vai abrindo, né? Vão abrir. Então, quer dizer, e como é esse seu trabalho mesmo? Quer dizer, esse trabalho de se contentar ali na estrutura do conto. Olha, como eu te digo, assim, quer dizer, eu me sinto um escritor que eu escrevo até mais, quer dizer, um conto que você pega que tem tantas páginas, eu escrevi muito mais, então eu vou cortando, né? Vou sentindo que aquilo que... Porque o conto, eu acho que ele tem determinados elementos e os demais que não funcionam na história têm que ser abandonados. O romance me parece que é uma coisa mais de planalto e planícies. Ele tem altos e baixos. Há partes de um romance que são maravilhosas, e outras partes ele cai. Mas faz parte do romance essa queda também. Agora, o conto, ele acha que ele tem que ir de fora a fora. Ele já tem que te expor uma situação. Ele tem que gerar o contágio. Então é uma coisa que me desafia sempre, me encanta fazer. Já tentar construir aquele mundo com pouquíssimos elementos. Se você tem o romance já pensado como uma obra orquestral em si, porque ele é polifônico, eu penso que o conto é meio que a música de câmara. São poucos elementos, pouca gente tocando, poucos instrumentos, né? E pouca gente assistindo. Ali é um espaço pequeno, muito pequeno ali, concentrado. E me encanta isso, talvez porque justamente os contos que eu trabalho é conto de gente uma frente à outra. E não é muito da expansão do universo fora. Mas o universo para dentro, sempre puxando, sempre proporcionando o encontro entre aquelas pessoas. Então me agrada fazer. É claro que às vezes a gente mexe com formatos de contos. Tem certos contos que você amplia, outros diminui, outros você começa de um jeito, outros com uma outra voz narrativa, misturando focos narrativos por vezes. A história também te dá a forma, né? Ela te pede para você escrever daquele jeito. E eu acho que um pouco assim, você tem que entender aquilo que você é e procurar se melhorar. Mas não adianta você tentar ser aquilo que você não é. Você vê que tem, por exemplo, grandes escritores. O Jorge Luiz Borges só escreveu contos e poemas. E alguns ensaios, coisa e tal. Mas é sempre um gênero curto. Ele construiu um mundo com aquilo. Há um fenômeno que é recente na literatura brasileira, que é as possibilidades de atuação do escritor, né? Quer dizer, hoje há um contato mais próximo entre o escritor e o público, né? Você tem percorrido algumas escolas, alguns congressos, falando de sua literatura. Como é que está a receptividade desse público para a literatura moderna brasileira? Olha, eu acho que há um grande interesse e há assim, às vezes, por vezes, uma atenção, um carinho para com a nossa literatura, que está vicejante, que a mim me agrada, eu aprecio, porque eu acho que houve um tempo que a gente não tinha esse contato, e não era nem porque, então, o sujeito não lia, não havia a possibilidade dele dialogar com o seu público. Hoje, com essas possibilidades, você acaba podendo falar com o seu público e ouvir dele. E aí, muitas vezes, ele vai falar de outros escritores, ele vai falar da tua obra, ele vai te dar um feedback do seu trabalho. E o escritor, ele é muito encastelado, né? Queira ou não queira, ele escreve ali, fica quieto fazendo seu trabalho. A maior parte do tempo, ele não tem contato com gente que o lê. Ele ouve uma crítica aqui, ele vê uma resenha sobre a sua obra, uma faculdade estuda um livro seu, faz uma tese, um trabalho de conclusão de curso, enfim, uma dissertação. Há críticos que escrevem sobre a obra dele, ele recebe cartas, e-mails de leitores, mas o contato, de fato, de ouvir o outro, para quem, de certa maneira, ele escreve sem o saber, porque você vai ver lá, é um público aquela que você fala, pô, essas pessoas me leem. E que algumas pessoas, às vezes, vêm você pode dar um autógrafo, pode tirar uma foto comigo, coisa e tal, desculpe a tietagem, coisa e tal. Para nós é um momento que a gente não tem, nunca tem esse momento. Não que o escritor precisa ser o artista pop, ele precisa ser midiático e tal. Mas o contato com o público é muito bom, porque você ouve o que eles estão falando da tua literatura e o interesse que eles têm por outros. Às vezes eles te dizem,
Eu gosto muito dos teus textos, dos teus contos. Tal. Você me indica algum outro que trabalha, aí você cita um autor que você gosta. Né? Então vou lá, cito Marçal Aquino, Luiz Rufato. Então eu estou também fazendo uma abertura para que esse leitor vá para outros universos. Então eu vejo que há uma literatura plural e há um leitor também plural buscando possibilidades novas, buscando gêneros que lhe agradam, que hoje ele tem mais possibilidade de acessar, de encontrar. E esse contato maior que o escritor tem hoje por esses eventos, oficinas literárias, palestras, bate-papos, eventos, né, de toda a natureza cultural, e aí onde o escritor vai falar, ou enfim, vai apresentar algum tipo de trabalho, vai fazer leituras também, muitas vezes você está fazendo leituras, lançamentos de livros, bate-papos. É muito, muito enriquecedor você ter esse outro lado, né? Como que eu estava te dizendo, a gente escreve na solidão. É a quebra dessa solidão, né? Sim, pelo menos você tem um contato com a água que você joga o seu peixe, né? É a quebra da famosa Torre de Marfim. Aquela coisa. Carrascosa, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Uma boa conversa. Prazer estar com vocês aqui. Uma dor, uma perda. Muitas obras literárias clássicas começaram a partir de uma experiência trágica de seus autores. Diante da fatalidade da vida, a literatura serve como um refúgio onde todas as impossibilidades do momento são depuradas e da cartaz surge a beleza. Em 1988, diante da morte do companheiro, a escritora Lia Luft se voltou para a poesia. O Lado Fatal, relançado pela Record, livro que resultou do sentimento de perda, traz uma visão maculada do instante, mas, paradoxalmente, reverencia a vida, a necessidade de permanecer vivendo como imposição, homenagem a quem partiu. Lia Luft escreveu os poemas no impulso e somente permitiu a edição do livro cedendo à pressão de seu editor. Durante anos se negou a reeditá-lo, mas aí vieram novas pressões, desta vez de seus leitores. Tudo isso porque os poemas são depurações de uma dor e, como tal, Lia deveria guardá-los apenas para si mesmo, para seu íntimo. No entanto, um fato se impõe. A dor do escritor é um sentimento humano e, por isso, universal. Desta maneira, o Lado Fatal, ao falar de morte e ressurreição, canta com beleza e encantamento uma parte da natureza humana. Mas nem só de dores e fatalidades vivem as experiências de poetas e prosadores. Às vezes é a alegria ingênua da infância, onde o trágico traz nuances risíveis, que chega à literatura. Este é o caso do novo livro de Glorinha Gadelha, Um Anjo de Dois Anjos, lançado pela Escrituras. É uma reunião de 11 contos onde o sertão profundo da Paraíba deságua todas as suas magias. Glorinha Gadelha ficou conhecida por suas composições, sua música. Por isso, seu texto traz uma boa surpresa. Além da natural intenção poética e do ritmo envolvente, há uma obra literária de fato. Suas frases são construídas com sensibilidade e precisão, marcam o leitor por uma narrativa linear e segura. E mesmo trabalhando a necessidade da concisão, há mergulhos muito bem elaborados na alma de todos os personagens que, talvez por necessidade do texto, se mostram entre a ingenuidade e o espelho mais correto da condição humana. Textos, enfim, de uma escritora de fato. Dores e Lembranças, O Lado Fatal, de Lia Luft, e Um Anjo de Dois Anjos, de Glorinha Gadelha. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.